Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos ilumine e fazendo nossa, nesse instante, as palavras do anjo Ismael, rogamos que Jesus abra sobre nós as suas brancas asas, eleve os nossos espíritos à majestade de teu reino e infunda em todos os sentidos a luz do teu imenso amor. Quando recebemos o convite para mais uma vez estar nesta casa, foi-nos sugerido o tema Curas e as Leis Civis. Não me dei conta, no momento, de fazer algumas observações que às vezes escapa ao leigo na área do direito. Deveria ser curas e as leis penais. E eu até gostaria de relembrar um caso de uma pessoa que tenho o prazer de ver no plenário, o Jorge, que na casa espírita, em que junto com outras pessoas se faz à frente, Alta de Souza, o dirigente do trabalho às vezes tem algum problema para convidar aquele que se intitula caridosamente de palestrante, principalmente no nosso caso. E certa feita o Jorge, na casa Alta de Souza, deparou-se com um frequentador assíduo, já por mais de 5 meses, e ele disse: Jorge, eu quero fazer uma palestra. E o Jorge, então, preocupado, abriu-lhe o espaço. Quem somos nós para cercear a voz? O direito de falar. Mas preocupado, porque ele não conhecia aquela pessoa há bastante tempo, a ponto de não ter a preocupação. Então, ele foi mais cedo para a casa espírita no dia em que aquela pessoa deveria fazer a palestra. E quando lá chegou, tinha um bujão de gás em cima da mesa. E ele preocupou-se. E chamou a pessoa que toma conta da casa espírita e perguntou: mas você deixou um bujão em cima da mesa e a palestra vai começar dentro de meia hora? Ela não foi o palestrante que chegou mais cedo e colocou o botijão de gás. O Jorge então preocupou-se e falou com ele: meu irmão, com a delicadeza que lhe é peculiar, o que é mesmo aquele bujão? Ele falou: hoje eu vou ensinar aos frequentadores como apagar um bujão em caso de incêndio. Meu irmão, isso é muito importante, mas nós estamos em uma casa espírita. E passou pelos problemas que talvez a pessoa que me fizera esse convite tenha hoje também este problema. De desvirtuarmos a nossa fala para transformá-la numa conversação sobre direito. Mas vamos nos esforçar para não pôr fogo e muito menos apagar o fogo do bujão de gás. Muito obrigado pelo Jorge estar presente. Mas quando nós falamos em direito, há uma preocupação de se saber, mas ele trouxe um livro tão grosso e não está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre direito penal. É uma preocupação muito grande, porque o direito, ele não está afeto à cura, ao direito de propriedade, ao direito dos contratos na locação, na compra e venda, no direito de ir e vir. Não, o direito está em tudo que fazemos. Agora, quanto mais nós tivermos leis, é um sinal de que nós necessitamos ainda de progredir. Porque uma sociedade justa não precisa do direito. Porque o que é o direito? Quando alguém está doente, procura o médico. E vai no médico de confiança. Vai numa casa espírita de confiança. Vai na sua crença onde ele confia para buscar a cura para o seu corpo. E eu me permitiria chamar o médico aqui presente pelo nome que nós conhecemos na infância, o chuteiro. Se é isso mesmo, vai procurar um médico quando está doente. E agora, quando a sociedade está doente porque tem conflito, há um atrito
conflito entre aquele direito que eu imagino ter ou do outro que imagina tê-lo também da mesma forma. Se há um conflito de interesses, surge a necessidade de eu sobrepor. Eu tenho que sobrepor, eu tenho que impor aquilo que eu acho que é correto. E assim foi no começo dos tempos. Então, quando começou a virar uma balbúrdia, porque dominava a força, veio o Estado e disse: as normas mestras são essas. Agora, cada um exerce a aplicação dessas normas. Cada um diz o direito, dá a jurisdição, o jurisdício, dizer o direito. E cada um, então, começou a pôr em prática o direito. Começamos lá com Hammurabi, lá na Babilônia, 17 séculos antes de Cristo. O Código de Manu da Índia, 13 séculos antes de Cristo. Temos o Código dos Hebreus, que era consuetudinário, quer dizer, só na conversa, no costume. Mas depois houve a necessidade de escrever, e quem escreveu foi Moisés, que tem no livro do Êxodo e Deuteronômio, 2 dos 5 livros de Moisés que formam o Pentateuco, mostrando a necessidade de estabelecer normas, mas ainda assim era o indivíduo que punha em prática a norma. Nós temos uma lei antes de Jesus, 362 anos, chamada Lex Petelia Papira. Até esta lei, quando ocorria, por exemplo, alguém estava devendo para uma pessoa e não podia pagar, o credor ia e cobrava. Não tenho como pagar. Então ele assenhoreava-se do devedor, transformando-o em escravo. Ele próprio, ele exercia o direito que o Estado falava, que isso era o direito. Então ele, com as próprias mãos, prendia, mantinha-o em cárcere privado por 30 dias. Depois levava-o em praça pública, e se ele não pagasse a dívida, ou não aparecesse alguém para pagar, ele poderia vendê-lo para além do rio Tigre e ficar com o dinheiro. A partir dessa lei, 362 a.C., instituiu-se que a partir de então a pessoa responderia não mais com o seu corpo, mas com o seu patrimônio. Então a pessoa vale o que possui. Então eu vou dar credibilidade a uma pessoa se ela tiver patrimônio. Como pagar? Mas vejam bem, foram 362 anos antes de Cristo. Agora, nós que somos os estudiosos dos evangelhos segundo o Espiritismo, nós que estudamos o Testamento Novo e vamos lá em Mateus e encontramos a parábola do servo mau. Vamos ver a Lex Petelia Papira falada por Jesus em forma de parábola. Quando ele diz que um senhor foi visitado pelo devedor, que ele dizia uma quantidade imensa: Senhor, perdoa-me, eu não posso pagar. E faz um corolário de justificações da impossibilidade de pagar. E o que o Senhor faz? Apieda-se dele, tem pena e perdoa a dívida. E ele sai satisfeito. Mas aí ele encontra um devedor que lhe devia uma quantia muito inferior. E ele então pega-o pelo pescoço: pague-me, senão eu te manterei em cárcere privado, eu prenderei. Era a aplicação daquela lei que o corpo é que pagava quando a pessoa não tinha como fazer. Então aquele homem recebe a súplica do seu devedor: eu não posso, eu não tenho como pagar, estou endividado, me perdoa. Não perdoa. Mas alguém viu aquilo e vendo, foi ao Senhor e disse: aquele homem que o Senhor perdoou muito, ali fora não perdoou pouco. Então o Senhor determinou que o trouxessem novamente à sua presença e disse: terá que me pagar tudo e ficarás em cárcere privado até fazê-lo. Então esta aplicação da norma, 362 anos depois, Jesus ainda exemplificou, porque não é uma lei que melhora o povo. A partir de hoje é crime mentir. Se fosse bom baixar a moralização pelo decreto, pela lei. Então nós temos que começar a conscientizar da melhora nossa. E quando nós fomos convidados para
relacionamentos, não de agora, mas desde muito antes de Jesus, quando Moisés teve que proibir a comunicação com os mortos. Por que ele proibiu? Está em Deuteronômio, proibindo a comunicação com os mortos. Ora, só se proíbe aquilo que existe, porque a comunicação começou a ser desviada do seu fim. Comunicava-se com os mortos para saber o dia de amanhã, para salvar a minha roça, para curar o meu boi, para que eu encontre o cavalo, para que consolide um casamento, para que haja desunião entre pessoas. Então o fim tornou necessária a proibição da comunicação com os mortos. Então, se ele proibiu, é porque desde aquela época já se tinha a prova insofismável da comunicação com o mundo espiritual. E Jesus enfrentou este problema quando ele diz ao paralítico: seus pecados são perdoados. E eles questionam: quem é este homem que pode perdoar pecados? Mas ele, que era presciente, olha para o indivíduo ou para o grupo que pensou aquilo e diz: o que é mais fácil eu dizer? Seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Então já começaram a dizer alguns que era blasfêmia, outros aceitavam, e de lá para cá nós estamos caminhando, palmilhando toda hora com este problema. Quem é que não tem um problema físico, um problema de saúde, física ou mental, talvez não valorize muito a cura espiritual? Agora, aquele que tem algum problema, ele tem uma visão diferente. Então vem uma norma e diz: o curandeirismo é crime. O nosso código estabelece que é crime o curandeirismo. Agora, o que é o curandeirismo? Se nós vemos o nosso código, até dar passe é crime. Diz lá o nosso código: exercer o curandeirismo. De que forma? Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui para dar um testemunho. Eu achava que tudo meu já fazia muito tempo. Porque há 40 anos atrás, parece ser muito, mas quando eu vejo aqui presente o seu Miguel e a Dona Maria, há 40 anos, para mim, é um nada para o seu Miguel, mas a Dona Maria. Mas há 40 anos ele já abandonava, por instantes, a tesoura e o pente, refugiava-se no quartinho do fundo e fazia o que a lei está proibindo. Prescrevia uma medicação para qualquer pessoa que o procurava como enfermo. E muitas das vezes nós tivemos a oportunidade, em nossos casos, ou de outras pessoas, de certificar que coincidia com o atendimento médico. Mas não era dele. Mero instrumento da espiritualidade que se põe a trabalhar para o próximo. Quantas milhares de receitas foram dadas no fundo da barbearia? Graciosamente, gratuitamente. E quantas vezes eu me beneficiei delas? Porque quando nós temos um problema, nós vamos atrás. Quando nós não temos, nós achamos até que esquecemos o endereço de Deus, que não precisamos de Deus. É só nós estarmos bem economicamente e fisicamente, nós só temos rótulos. Basta vir o problema: perda do ente querido, problema econômico, a desestabilização dentro de casa entre os casais, com os filhos. Aí é que nós vamos saber. Eu tenho uma pessoa com a qual eu convivo vários anos, décadas, me acostumei com ela, me acostumei mesmo. E começo, porque sou espírita, a vislumbrar que a desencarnação é a consequência natural. Dona Dirce enfrentou esse problema há pouco tempo. De repente perde o companheiro, sente sair dos seus pés o solo. Vai ser o amador, tem convicção plena de que ele está conosco. Mas este vazio, essa separação, só quem tem é que sabe como é.
passou por isso, não tem experiência, então não pode saber. Eu, na ignorância minha, quando chegava um cliente no meu escritório e falava: ah, doutor, porque o caminhão da empresa tal passou em cima do meu menino de 2 anos e matou. Então eu conformava, nós vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Hoje eu não faço isso mais, eu não tenho experiência, eu não sei o que é perder um filho de 2 anos sobre as rodas de um caminhão. Então a gente vai adquirindo experiência. E aí eu gostaria de dizer que ninguém muda ninguém, mas ninguém se transforma sozinho. Mas é nesses encontros que nós não temos a pretensão de, numa palestra, ensinar nada, mas de trocarmos ideias, para que saiamos daqui, não que tenha aprendido alguma coisa, mas que nós começamos a ter consciência para ter uma responsabilidade mais firme quanto ao caminhar nosso. Porque nós sempre achamos que as coisas acontecem com os outros, mas daqui uns dias, os outros dos outros seremos nós, e aí nós teremos que dar conta dessa carga. Então corria o ano de 1972, para aqueles que lembram, existia aqui em Uberlândia uma academia de karatê chamada Takei, aonde é hoje o Public e o Parque, na esquina. E eu frequentava, mês de outubro, muito calor, fiz um exercício das 6 às 7, tomei sauna, tomei banho, e quando cheguei em casa, percebi que eu urinei sangue. Preocupei. Corri no São Miguel, prescreveu, tomamos os remédios. No outro dia eu amanheci sem possibilidade de andar. Quando você quer levantar depois de uma noite de sono e não consegue, aí é que nós começamos a pensar o quanto é ruim uma cama. A cama é bom quando nós estamos cansados, para recompor nossas energias. E quando eu tentava andar e não conseguia, eu comecei a ter consciência o quanto é importante andar. E aí, diante deste quadro, ainda que tenhamos fé, aí eu queria o médico, porque eu tomava o remédio e não melhorava. Então fomos para o médico, muito pobre. Meu pai era pedreiro, 7 filhos. Tínhamos um terreninho, vamos vender o terreno e vamos para Uberaba. Mas fomos no médico daqui, ele pediu vários exames, e volte amanhã para os resultados, tome esses remédios, e começamos a tomar os remédios, e no outro dia pioramos. Aí nós não tínhamos vontade nem mexer no corpo. E veio o 3º dia, o 4º, o 5º, no 7º dia o médico disse para o meu pai: eu não sei o que seu filho tem. E eu comecei a urinar sangue aí, então encorava-os, sentia dor imensa. E era um exercício repetitivo, muito rápido, de minutos e minutos, e eu não dormia mais. Aí veio o 2º médico e falou assim: de hoje em diante você vai cortar totalmente o sal da sua comida. Aí eu pensei que eu ia morrer, eu ia desencarnar. Não era desencarnar não, porque eu tenho um amigo que eu falo desencarnar, ele não é espírita. Ele: não, Roberto, não fala esse termo não, fica parecendo açougueiro, desencarnar. E eu falo: não, o açougueiro descarna, tira carne dos ossos. Desencarnar é quando o espírito sai do corpo. Agora, quando me cortou o sal, eu emagreci tanto que eu achei que eu ia desensossar, sair dos ossos, de tanto que eu emagreci. Mas comer sem sal é ruim, mas muito ruim. Aí, 1972, 26 anos atrás, a minha irmã aparece lá no seu Mário chileno em Araguari, fazendo uma consulta, e diz: na verdade eu vim aqui porque eu tenho um irmão com 22 anos, e descreveu o meu quadro clínico na ótica dela. E ele disse, numa terça-feira, mais ou menos meia-noite: você vai levar 2 garrafas desse remédio para ele, tomar de 15 em 15 minutos. Sábado ele não terá condições de vir aqui na casa, mas você volte e leve mais 2 garrafas, e na terça ele conseguirá. Então, quando ela chegou e falou aquilo, quando nós estamos afogando, nós pegamos em qualquer coisa, nós acreditamos em tudo. E eu comecei a tomar de 15 em 15 minutos, porque eu não dormia.
Ah, e outra coisa, pode voltar o sal para a comida. Aí eu comecei a comer. Na quinta-feira eu andei. Sexta-feira eu estava praticamente bom. Falei, amanhã eu vou lá conhecer este homem. Mas o sábado eu não mexia nada, só os olhos. Eu amanheci pior do que todos os outros dias e não aguentei. Fiquei passando mal sábado, domingo, segunda, terça, 4 horas da tarde, amparado por 2 pessoas, eu consegui ir a Araguari. Cheguei lá e passou perto de mim várias vezes e convidava as pessoas para consulta num quarto interno. E eu esperando, ávido, passando mal. De repente ele chegou, segurou no meu ombro e falou: Espírito está falando, e descreveu o meu quadro clínico, falando o que eu sentia, como se eu estivesse dito palavra por palavra antes para ele. Então, diante de uma confirmação daquela, eu não tive mais dúvida. E ele ia, voltava, meia-noite, Espírito, que você pode ir e volta tal dia. E eu fiquei frustrado 5 meses, na ignorância minha, achando que não tinha ocorrido tratamento. Mas eu já ia normalmente. E ele só conversava comigo. Espírito está falando que você toma esse remédio, não suba a escada, você vai sarar. Quando fizeram 6 meses, ele me chamou e falou: olha, o Espírito está falando que você, sabe, você vai ter de hoje em diante ter uma conduta dessa forma, uma melhora moral. Então eu achava, diante de um quadro desse, que eu viraria santo. Não, eu passei pelo que eu passei. Eu quero agora frequentar a casa espírita. Seu Mário, eu venho aqui todo sábado, vou ajudar, vou participar da sopa, quero dar paz até ficar com bursite. Mas é só a gente sarada, esquece de tudo. E eu então sarei, melhorei muito e não tive mais problemas naquela época. Não sei exatamente o que eu tive. Eu sei apenas que tinha um problema e que sarei. E que um médico honesto disse para o meu pai: não sei o que o seu filho tem. Então essas curas, pelo nosso código, é crime. Dar essa receita é crime, dar passe é crime. Mas a lei, nós temos que interpreta a lei, buscar a mensagem que a lei tem. Então, quando ela diz esse curandeirismo, nós temos que saber a finalidade dele, o que ele busca. Ora, se eu digo para uma pessoa: não, só aqui nessa casa espírita que você vai sarar, só naquele tempo da tal crença que você vai sarar, é charlatanismo. Eu estou prometendo uma coisa para a pessoa. O médico, e agora entrando na parte chata de direito, o médico, o advogado, tem um tipo de obrigação que ele faz com o cliente. Por exemplo, eu quando faço um contrato com a Transpol para me levar para Ituiutaba, eu faço um contrato que é uma obrigação de resultado. Ela se compromete a dar esse resultado, me transportar para Ituiutaba. O advogado, quando pega uma causa, o médico, quando trata de um cliente, ele não pode prometer o resultado, ele tem que fazer uma obrigação não de resultado, mas de meio, onde eu vou me esforçar com o conhecimento que eu tenho para atingir o fim, mas ele não tem como garantir. Então o médico que garante o resultado é o charlatão. E o charlatanismo também é crime. Mas na nossa área específica, hoje nós temos uma procura imensa pela ficha, pelo número. Que dia a casa começa a ter um trabalho de cura, o movimento se transforma, se avoluma, se multiplica do dia para a noite. Mas isso não é agora. Jesus saiu uma tarde em Cafarnaum e curou mais de 10 pessoas. E a multidão que aglomerava no calor imenso, ele já estava cansado, ele foi para casa de Simão Barjonas. E quando chegou, estava também acompanhado de uma multidão imensa. E essa multidão aglomerou ali dentro da casa. E não tinha liberdade para ir e vir, nem mesmo para conversar. Todos queriam tocar o Mestre, conversar com Jesus, expor, conversar com ele. E de repente alguém gritou lá de fora: não há como levar.
a menos que o levemos pelo telhado. Braços fortes, cordas rígidas foram providenciadas, e uma esteira foi levantada, e uma clarabóia desceu no centro da sala, e quando ela tocou o chão, todos viraram o rosto, porque não era um ser humano, era o retrato da miséria, um homem magro, corpo esquálido, o peito à mostra, e via-se a luta dos ossos com a pele que era ressequida, suor na testa, seus cabelos estavam colados, e Jesus olhou para aquele homem e quase sorriu, e ele disse em desespero: Rabi, Rabi, cura-me, Rabi, são 25 anos de paralisia, Rabi, cura-me. E ele diz: ó Natanael de Elias, tu crês que eu te posso curar? E ele: Senhor, tu não me conheces e sabes o meu nome. Ego sum bonus pastor, todo bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma pelo nome, do contrário, não seria um bom pastor. Eu te conheço, de muito antes, Natanael, eu te conheço. Então, Senhor, se me conheces, cura-me, porque eu não suporto mais. E a multidão fez um silêncio imenso, olhou para Jesus como se a dizer: cura-o, tu não és o enviado de Deus? Cura-o, para que vendo, creiamos. Jesus então olhou para aquele homem e disse: Natanael de Elias, levanta-te e anda. O paralítico fincou seus cotovelos magros na esteira, teve um esforço, teve um delírio e caiu. E a multidão, Mas Jesus olhou para aquele homem, estendeu as mãos como se despendessem chispas e disse: em nome do meu Pai eu te ordeno, levanta-te e anda. E como se fosse só erguido por uma catapulta invisível, pôs-se de pé, oscilou como um pêndulo de relógio, pegou a sua esteira e disse: Rabi, Rabi, que queres que eu faça? Que vá lá fora e diga aos outros o que pode fazer aquele que vem em nome do Senhor. E ele saiu gritando: salve, Rabi, salve, Rabi. E a sua voz se perdeu no mar da Galileia. Mas Jesus olhou para Simão, chamando-o sem voz, estava cansado, e Simão então percebe, e como se fosse um cão desse São Bernardo, sai, retira o mestre do meio da multidão, leva-o para o quintal, e lá fica a sós com o mestre, e ele está cheio de júbilo, e de repente ele olha para Jesus, e Jesus está triste, e ele diz: mestre, alegria, mestre, quantos foram curados, que maravilha. Ele: Simão, como eu lamento os outros e te lamento também, porque se utilizam de mim não como devem. Eu não vim para corpos doentes, Simão, o meu reino não é desse mundo. Então passam-se os séculos e nós estamos preocupados ainda com a ficha, com o número. Agora, é muito fácil falar dessa despreocupação que deve existir quando nós estamos bem de saúde, bem economicamente. Mas na hora que surge o problema, é que nós vamos perceber o quanto somos fracos, tenros, necessitados. E é por isso que a marcha do progresso é lenta. Então vem o caso das curas. Nós paramos no sinaleiro do Carrefour, recebemos um papelzinho, onde o nome de uma mulher promete resolver todos os problemas da sua vida através de consulta, tal endereço. Muitos aqui já viram isso. Muitos aqui de nós já fomos atrás disso. Às vezes você vai, fulano de tal, lá dá um passe, e ele fala do passado, do presente, do futuro, e você vai. Curiosidade, necessidade, é o livre-arbítrio que vamos exercendo. Mas nós precisamos estudar para adquirirmos uma fé raciocinada, porque através da fé, com raciocínio, nós vamos ter meios de dirigir nosso livre-arbítrio para uma rota que vamos errar menos. Por exemplo,
o antropologista fazendo um estudo da atualidade, da Terra, ele percebeu que tudo caminha para o desastre, principalmente moral, o econômico, do meio ambiente, tudo faz uma projeção do futuro ruim. Então ele procurou um grande sábio e descreveu esse quadro dantesco que ele apreendeu e perguntou ao sábio: é possível nós imaginarmos essa terra como se fosse um navio imenso e virar o leme para que ela não chegue nesse porto tétrico, péssimo, que se anuncia? E o sábio ele meneou a cabeça e disse: não há como. A terra está irremediavelmente perdida, exceto se acontecer um milagre. Então nós estamos aqui para fazer um milagre. E quando nós estudamos Kardec, ele mostra que esse milagre, ainda que venhamos a não crer nele, ele vai passar por cima de todos nós, porque é a lei do progresso. Ele pergunta aos espíritos se há possibilidade de alguém numa encarnação péssima retrotrair, retrogradar, voltar na escala evolutiva. E os espíritos dão a resposta: ninguém retroage, só caminhamos para frente. Mas isso ele falou agora no século passado. 2.500 anos de Cristo. Heráclito, lá na Grécia, já falava que nada na Terra é permanente, senão o progresso. Agora, a velocidade dele depende de cada um de nós. Então vamos começar a ter esta consciência de que nós devemos agora, começar hoje, a usar bem o nosso tempo. E eu disse aqui da outra vez, e não é demais nós repetirmos as palavras de Emmanuel quanto à questão de tempo. Será que o tempo é importante? Emmanuel, em 4 linhas, através das mãos do Chico, ele nos diz que Deus pode nos dar mais esta noite, mais um dia, meses ou anos de vida. Mas o dia de hoje, a hora que ele passar, nunca mais o teremos. Vejam a responsabilidade, então, que ele nos convida a ter consciência dela. Então ele cria a escala de progresso, onde ele diz que progredir é uma escada. Para se progredir, são necessários passos e degraus. E ele explica que os passos se constituem na necessidade, na vontade, no querer. Estou determinado, vou dar os passos, vou começar. Quantos aqui hoje pensaram até que não viriam aqui? Chegou na casa do colega, foi convidado, eu estou cansado, mas de repente alguma coisa fez com que ele fosse impulsionado e ele veio para o centro. Ele deu o passo, ele teve a vontade, ele fez a opção. Então, se ele deu o passo, agora vamos subir esse degrau. O que é o degrau que Emmanuel explica? Degrau se constitui na dificuldade que todos nós temos. Dificuldade de relacionar, de falar, de trabalhar. Muda-se uma pessoa de setor lá no seu trabalho, ele adoece. Quando é transferido de uma secretaria para outra, aquele problema sério de adaptação. Sempre o novo nos atemoriza. Então ele nos fala que para progredir são necessários passos e degraus, vontade em vencer as dificuldades que existem. Agora, todas as dificuldades que existem, existem para serem vencidas, porque nenhum de nós aqui tem problemas. Nós temos oportunidades. Qualquer coisa que nos ocorre, por pior que seja, se nós tivermos com a escuta aberta, é uma oportunidade. E nós temos o exemplo num livro do Testamento Antigo, 2 páginas e meia, que todos já devem ter lido várias vezes. A história de Jonas, aquele homem temente a Deus que acorda de madrugada com uma voz dizendo: Jonas, levanta-te, vai a Nínive pregar, aquele povo está contra mim. Jonas era temente a Deus,
levanta e vai. Quando eu quero sarar, eu corri do seu mar. E quando eu sarei, é quando Jonas chega no porto de Jope, para ir para Nínive. É quando eu venho lá de Araguari curado. Mas ao invés de ir para Nínive, mas eu já estou curado, aí eu vou para Tarsis, sentido oposto. Então todos nós escutamos essa voz de Deus que está onde? Na consciência. Kardec que pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Dependendo da crença, ele vai dizer, está no Alcorão, na Bíblia, no Bhagavad-gita, no livro dos mortos, dependendo da crença. Kardec então fez a pergunta dos espíritos, mas está escrita onde a lei de Deus? E a resposta é esclarecedora, né? A lei de Deus está escrita na consciência. Então todos nós somos Jonas. Essa voz vem e fala para nós o que é certo. Vai para Nínive. E nós temos um livre-arbítrio, vamos para Tarsis. E quando nós vamos para Tarsis, o que acontece quando nós contrariamos uma voz que vem da consciência que é Deus? O mar fica revolto. E quando o mar fica revolto, não sou eu apenas que corro risco. Eu coloco em risco todas as pessoas que estão à minha volta. E é o que acontece na embarcação com Jonas. Quando eu contrario essa voz, uso o meu livre-arbítrio mal, eu entro no mar revolto e coloco em risco a minha vida e das pessoas que estão à minha volta. Então, neste instante, se eu ainda tiver consciência de lembrar da voz que eu escutei mandando eu ir para Nínive, eu digo, eu errei. O mar está correto, aqui não tem nada errado, o errado sou eu, como Jonas diz. Então é lançada a sorte e cai em Jonas, e ele diz, atirem-me as águas, e ele é atirado. Então quando nós temos consciência que erramos, nós mergulhamos, e quando nós mergulhamos conscientes, arrependidos, um grande peixe nos engole. Viaja conosco 3 dias, o tempo necessário de reflexão, 1 dia, 1 ano, 10, 100, quanto for necessário, para nós fazermos uma reflexão e ficarmos prontos para ir para Nínive. Então todos nós somos um Jonas. São lições antigas, mas muito atuais, que servem para todos nós. Vamos imaginar o problema que cada um tem aqui hoje, de consciência agora. Nós vamos lembrar que o problema eu adquiri quando eu fui para Tarsis e deveria ir para Nínive, e eu tinha consciência que deveria ir para Nínive. Ah, mas eu não tinha, eu estou sofrendo e não tem causa. O Evangelho explica no capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, causas atuais das aflições. Eu paro na imensa curva da vida, olho e enxergo a razão do porquê que eu estou passando hoje. Mas se eu olhar para trás e não enxergar a razão de, é porque tem a outra parte das aflições anteriores a esta vida. Causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Então nós vamos percebendo realmente que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. E a encíclica do Papa, agora no mês passado, aborda esses 3 pontos. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. O que estamos fazendo aqui? E esse jovem padre vai no programa H e eles perguntam para ele, mas o que o senhor acha da Inquisição? O jovem petulante, audaz, revoltado com a maioria, dessa forma intrépida, que eu ressalto tanto em sala de aula, que eu admiro isso no jovem, porque ele é moleque para não aceitar as coisas impostas a ele, as coisas feitas. Ele quer questionar o porquê das coisas. E o padre então diz, a Inquisição matou mais pessoas que a Segunda Grande Guerra, onde só de judeus morreram 6 milhões. Mas eu não poderia julgar hoje o que aconteceu naquela época, porque eu não vivi lá. Mas hoje eu acho que devemos viver com o ensinamento do Mestre de 2000 anos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, sede perfeito como o Pai o é. Sede perfeito como o Pai o é. Aí eu fui abrir o Evangelho de Kardec e fui. Ele pega esse texto e interpreta, dizendo que quando
filho como pai, se nós analisarmos, é um contrassenso. A criatura não será jamais igual ao Criador. Mas o Espiritismo explica que ele está dando um modelo, o protótipo, o rumo, a luz no fundo do túnel, que é Deus. Vamos esforçar para ser igual a Ele. Aí nós vamos caminhar para frente. A Inquisição viveu a sua época, teve os seus erros, foi necessária, porque Deus permitiu que ela existisse. Então nós gostamos de desafiar ou contrariar a vontade de Deus, quando nós deveremos estar com a escuta aberta, para vermos que não temos problemas. Tudo se constitui numa oportunidade, até mesmo a perda da pessoa que nos é mais cara. Por quê? O Evangelho de Kardec também explica, e ele faz uma comparação simples. Nós somos criados simples e ignorantes, e vamos chegar à perfeição. Então o Espiritismo diz o que o Paulo diz também: só tem uma vida, a vida é única. Somos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição. Agora nós temos várias existências, aquilo que passa, existência. Então, quando eu entro num corpo, ele faz a comparação. É como se houvesse a condenação de várias pessoas que estão numa cela, cumprindo pena, por crimes diferentes. Então, no momento em que um termina a sua pena, e ele consegue sair da cadeia, eu devo ficar alegre por ele sair, ou eu devo ficar triste por ele sair? Aí nós temos uma visão alargada, né? Porque se eu conseguir ver apenas aqui, eu lamento infinitamente a pessoa que sai, mas é o alvará dele que chegou, e se chegou o dele é porque o meu também está próximo e virá para a libertação. Nós costumamos dizer o que é o contrário de vida. O que é o contrário de vida? A primeira coisa que vem na cabeça é morte, né? Mas não é morte. O contrário de vida é nascimento. Você vai nascendo, você não morre, porque os católicos até dizem que a morte é o nascimento para a vida. Então nós começamos a perceber agora, e Joana de Ângeles fala isso no prefácio de um dos seus livros, que nós temos uma preocupação muito grande, nós espíritas, de ir no centro, ouvir a palestra, tomar o passe, água fluidificada, campanhas do quilo e tal, para ter uma desencarnação mais fácil, demorar o menos possível na erraticidade e já conseguir uma encarnação progressiva. Melhor se for ainda em outro plano, mais adiantado. O católico se preocupa em batizar, crismar, confessar, casar na igreja, ir na missa, porque aí, na hora que ele morrer, ele vai para o céu. O evangélico se preocupa com a indumentária, em decorar os textos bíblicos e dizer, porque aí ele estará salvo. E Joana de Ângeles diz que nós temos que nos preocupar com o que o Paulo disse. Eu não preciso desses rótulos. Eu preciso ter caridade. Se eu tiver caridade, aí sim eu consigo alguma coisa. Do contrário, não adianta eu falar todas as línguas, falar a língua dos anjos, ter os conhecimentos plenos que existem na terra, mas se eu não tiver caridade, de nada disso vai adiantar. Então eu gostaria de convidar a todos para memorizar o que é caridade. Aqueles ainda que não têm na memória o conceito de caridade dado pelos Espíritos a Kardec, onde ele fala que Jesus praticava essa caridade dessa forma. O que é caridade? Como Jesus a entendia, como ele praticava. E eu falo isso porque nas primeiras vezes que eu contei com a caridade de pessoas para me ouvir, e eu assevero que sofreram muito mais do que estão sofrendo hoje, nas primeiras vezes, eu ia dizer o que é caridade e eu não lembrava. Então eu questionava qual que é a primeira, e eu não lembrava, mas sempre tinha um estudioso que me ajudava. E eu achava bom, restava para ele o segundo, e eu
tornava a falar. Mas um colega meu falou, não, faça o jogo das letrinhas. Caridade da forma que Jesus entendia e praticava é o BIP que nós usamos. O que serve o BIP? O BIP é um aparelhinho que nos facilita a comunicação com uma central que quer nos passar um recado que vai nos auxiliar, vai resolver problemas. Então eu vou fazer esse BIP, que aí eu terei praticado a caridade pregada, vivida, ensinada por Jesus. Então o BIP, B-I-P. O B é benevolência para com todos. Os Espíritos estão respondendo para Kardec que caridade na visão de Jesus é benevolência para com todos. O I, indulgência para com os defeitos alheios. E o P, o perdão das ofensas. E este BIP, quando eu sou benevolente para com todos, indulgente para com os defeitos alheios e perdoo as ofensas, o BIP toca. Eu ligo, falo com Jesus e Ele me orienta, Ele me dá o norte, Ele me dá a solução dos problemas. Então este BIP é a importância para a nossa vida, para ser meditado todos os dias, para que nós tenhamos a cada dia a certeza que melhoramos um pouco mais, para chegarmos mais perto desse ponto ainda distante, que é a perfeição, mas que não há como recuar. Já que não há, marchemos todos juntos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Por mais uma vez, termina a nossa casa, que sendo a convite nosso, nos trazendo a sua palavra sempre inspirada, oportuna, em torno dos nossos temas doutrinários. Nós vamos passar agora ao sorteio do livro.